O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Agora vamos voltar para o manual. Na próxima página tem algumas escrituras. E vamos cobrir isso muito rapidamente porque eu quero seguir em frente. Mas eu quero que você entenda, nós estamos falando de novo porque temos que perceber, estamos olhando para duas coisas, a ciência do cérebro e como ele funciona e a mente. Então, renovando a mente, mas temos que olhar para isso do ponto de vista das escrituras e não apenas da ciência, ok? Então, vamos olhar. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Um dos problemas que as pessoas têm, muitas vezes, quando leem a Bíblia, é que tentam juntar tudo o tempo todo e você tem que ser capaz de ler o contexto, ok? Você precisa ler o contexto para saber do que está falando, porque a Bíblia também nos diz, que o próprio Paulo diz que nós não devemos andar segundo a carne, ok? Diz que devemos andar no Espírito, ok? E não andar na carne. Mas aqui está, ele diz que embora andemos na carne, não é uma contradição, é uma diferença de contexto, ok? Quando ele diz aqui que andamos na carne, ele não está dizendo que nós devemos ter atitudes na carne. Ele está falando sobre como você age ou coisas assim. Porque, embora andando na carne, ele está falando sobre o corpo físico. Embora nós estando nesse corpo físico, não lutamos segundo a carne, não olhamos para as pessoas segundo a carne. E isso é incrível, ok? Porque, embora conheçamos a Cristo, não conhecemos segundo a carne. Mas ainda assim, a maioria das pessoas ainda tenta conhecer Cristo segundo a carne. E ainda olha para Ele antes da ressurreição, em vez de olhar após a ressurreição. Temos que olhar para Ele nos Evangelhos, mas temos que perceber que quando você olha para Jesus nos Evangelhos, e você está olhando para Ele, a única razão pela qual você deveria olhar para Jesus nos Evangelhos é para saber como você deve andar, e não ver Deus em carne somente. No sentido de que aquele era Jesus, ele era Deus encarnado. Não, não. Você olha para ele como um homem andando em união com Deus. E porque ele é o nosso exemplo. Mas temos que perceber que nós nem o conhecemos, porque ele nem é assim agora, ok? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Em sua essência, quem ele é. Suas atitudes, personalidades, tudo isso é o mesmo. Mas a diferença é que agora ele foi exaltado. Ele ainda tem mais poder, ele ainda tem mais do que tinha antes. E a beleza disso, agora pense nisso, ele disse, todo o poder me foi dado. E ele disse isso após a ressurreição. Agora, se todo o poder foi dado, nós vamos para todo o seu poder. Vamos para seu poder de ressurreição. Não no poder que ele caminhou na terra. Então, quando você o vê fazer coisas em sua caminhada na terra, então devemos estar fazendo obras maiores, o que significa as mesmas coisas mais rápido. E ele fez as coisas bem rápido, ok? Não é mesmo? Não estou dizendo que esse é o único elemento de grandeza. Estou apenas dizendo que é um elemento. Então, precisamos ser capazes de vê-lo como ele é, porque não diz como ele era em sua caminhada na terra, diz como ele é, nós somos, certo? Estou lhe dizendo. Você provavelmente já me ouviu falar antes, se você esteve no Novo Homem, ou já passou por algum dos ensinamentos que fizemos, ouviu algumas das outras coisas, Deus está nos incentivando, Ele está nos estimulando a entrar nisso, mas estou lhe dizendo como um fato, para entrar na Bíblia e para viver a Bíblia, você vai ter que cruzar a linha religiosa que foi traçada. Você tem que cruzar isso, e quando você fizer isso, você vai ter que estar disposto a aguentar a pressão das pessoas religiosas que estão tentando dizer isso e aquilo sobre você e todas essas coisas, e quem você pensa que é e todas essas coisas. Você tem que aguentar a pressão por isso, amém? Você vai ter que ser capaz de dizer, a Bíblia diz isso, e não sou eu que estou falando, ok? As pessoas dizem essas coisas, são como águas passadas, quem se importa com o que eles dizem? Ok? Uma afirmação que eu sempre ouvi é essa, por que você deveria se importar com o que as outras pessoas dizem? Elas não pagam seu aluguel? Eu acho que se eles pagarem meu aluguel, talvez você precise ouvi-los. Eu acho, mas
honestamente, é tipo, olha, você não tem nada na minha vida. Você não tem nada a dizer na minha vida. Eu estou ouvindo Deus e vou seguir a Deus, então porque eu deveria ouvir a sua negatividade? Ou o que quer que você esteja dizendo quando eu posso ver claramente na Bíblia o que diz para mim fazer? Deus está endossando e quando eu faço, os sinais e maravilhas me seguem. Então eu estou me mostrando aprovado por Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar, ok? Enquanto eu souber disso, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas dizem, então você tem que superar o que as pessoas dizem sobre você. Dr. Sunral costumava nos dizer que a cabeça de outra pessoa é um lugar terrível para colocar sua felicidade. Então não se preocupe com como está a cabeça delas, porque eu posso dizer onde a maioria das cabeças estão, e eu não vou te dizer isso. Mas eu quero te dizer que a sua felicidade não está lá, amém? O que vocês estão pensando? Eu não sei o que você está pensando. Certo? Agora observe o verso 4. Porque as armas da nossa milícia. Vê, nós temos armas. As armas da nossa milícia. Não guerreamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Em outras palavras, elas são as armas de Deus, com o poder de Deus. Então suas armas não são apenas o que você pode fazer. É o que Deus pode fazer através de você. São as armas que Ele pode trazer no poder dele, não no seu poder, entende? Pois isso é parte. De volta aos anos 30, 20, 1920, 1930, era incrível porque você pode dizer... Você não quer olhar para o mundo para tentar saber o que Deus está fazendo. Mas você pode dizer o que Deus está fazendo às vezes, porque até o mundo vai perceber. E você pode ver, agora mesmo, de fato, você verá, e temos visto por um período de tempo, a maioria dos sucessos de bilheteria tem algo a ver com pessoas tendo poderes sobrenaturais. Agora, se isso está acontecendo no mundo, o que você acha que está acontecendo no espírito? O que você acha que Deus está tentando transmitir para a igreja? Se o mundo está começando a pegar, a ilustração que usarei é essa. O mundo tira o calor do fogo que está na igreja. Deus tem um fogo na igreja e o mundo pode sentir isso. Eles estão apenas tirando o calor disso, mas muitas vezes, como eles não têm restrições nenhuma, eles aderem antes da igreja, porque a igreja tem as restrições da religião. Então Deus trará revelação e as pessoas têm medo de entrar nela. Mas o diabo ouve porque Deus está dando aos ministros, e os ministros vão falar. Ok? As pessoas têm medo de entrar, mas o diabo ouvirá. Veja, o diabo não sabe até que os ministros preguem. Então o diabo ouve e ele diz, sim, eu posso ver isso. Eu posso ver para onde Deus está indo. Vamos fazer isso e ele vai entrar nisso. E a Bíblia diz que a igreja deveria estar mostrando ao mundo a sabedoria de Deus. Ela diz, os principados, os poderes, todas essas coisas, eles devem conhecer a sabedoria de Deus através da igreja. A igreja deveria estar andando nessas coisas, e principados e potestades, e todas essas outras coisas, e até mesmo as pessoas no mundo, eles deveriam estar vendo a sabedoria de Deus pela forma como a igreja manifesta. E ainda assim, geralmente, a igreja está uns 20 anos atrasada em relação ao mundo. Há um problema com o fato de que a igreja deveria estar fazendo avanços, e o mundo deveria estar tentando pegar nossas migalhas de pão e correr até elas. Amém? E não deveríamos estar, eu estou no mundo, mas não faço parte dele, não. Não, você não é dele, mas você está nele. E se você não é parte disso, então você não é sal. Amém? Você deve ser sal e luz. E agora, o que podemos ver isso lá nos anos 20 e 30? Você verá que a sabedoria de Deus passa por ciclos na igreja. E ele dá a volta por ela e ele traz coisas e tenta ver se as pessoas entram. E senão ele vai dizer, ok, tudo bem, não entre na terra prometida, vagueie pelo deserto, fique no deserto mais 40 anos e eu vou verificar a próxima geração e ver se eles vão seguir isso. Nas décadas de 20 e 30, todos os escritores cristãos, os pregadores que causaram impacto até hoje, eles estavam avançando. E não tinham outra terminologia para isso. Eles estavam tentando usar a terminologia da Bíblia. Mas quando você usa a terminologia da Bíblia, as pessoas já ouviram isso repetidamente. Isso choca as pessoas para a realidade de temos que nos mover nisso. Então eles apenas ouvem a pregação e eles entram nisso. Então pessoas como E.W. Kenyon, John D. Lake, essas pessoas começaram a entender o que o Espírito de Deus estava dizendo e começaram a pregar. E E.W. Kenyon até usou a terminologia. Ele disse, na verdade John D. Lake também, mas Kenyon usou o primeiro e ele fez a declaração.
que Deus está construindo super-homens que estavam no caminho da igreja, antes de Hitler dizer isso, por exemplo. E ainda assim a igreja não continuou com isso. Então o que aconteceu? Mudou para o secular. O espírito do mundo pegou e de repente agora você tem Hitler pregando isso. Em vez de pregar como reino, ele está pregando para uma raça de pessoas, uma nacionalidade. O que eles fizeram exatamente o que a Bíblia disse para não fazer. Eles começaram a pensar mais em si mesmo do que deveriam. Então, ao invés de espalhá-los e dizer, ei, isso é o que Deus... Hitler, de alguma forma, ele era evangelista. Você assiste Reinhard Bonk, você assiste Hitler. É incrível, eles tinham os mesmos movimentos, é incrível, apenas uma diferença. Você me entende? E eu nem vou dizer tecnicamente uma mensagem diferente, mas definitivamente uma fonte diferente. Então você pode ver essas pessoas que se movem para essas coisas. Então Hitler começou a pregar essa raça ariana do super-homem. O que deveria estar acontecendo é que a igreja deveria ter pegado e dito, quer saber, nós temos poderes sobrenaturais e chama-se poder do Espírito Santo. Podemos conhecer idiomas que não sabemos, podemos falar idiomas que não sabemos, isso é um superpoder. Amém? E agora está começando a voltar novamente. E nós estamos começando a ver nos filmes e coisas, e em vários reinos diferentes, porque você pode ver nos filmes, na forma de onde algumas das histórias em quadrinhos da Marvel que saíram, os Vingadores e todas essas coisas, e você pode ver que eles têm esses superpoderes. Esses são superpoderes que eles têm, mas então, esses são obviamente fantasias da maneira que eles são feitos, ok? Mas honestamente, o que é fantasia hoje se torna realidade depois, porque hoje nós temos comunicadores pessoais. Lembra de Star Trek no passado? Eles tinham comunicadores pessoais, eles pressionavam e podiam falar. Agora temos celulares. Ok? Muitas dessas coisas, se você voltar e ver o que eles tinham naquela época, nós temos hoje. Mas mais na forma natural das coisas. Ok? A forma comum das coisas. E tem vários filmes onde as pessoas tomaram uma pílula e de repente eles são brilhantes e são liberados neles as habilidades inatas que eles já tinham. Isso foi lançado há vários anos. Havia um filme diretamente sobre essa coisa específica e houve outro filme depois disso sobre uma mulher que eles mexeram com a cabeça dela e ela estava trabalhando e tudo por uma aventura, ela se tornou um computador. Eu não sei a coisa toda, mas de qualquer maneira é incrível. Mas o que o mundo está tentando fazer? Eles estão tentando combinar o computador, a tecnologia com a biologia e criar uma entidade tecnológica biológica. Então eles têm o que é chamado de inteligência artificial. Então todas essas coisas você pode ver como o mundo está tentando obtê-la, mas não tem como lidar com isso. Agora, com o filme que tinha a ver com o cara tomando a pílula para ficar inteligente, agora eles têm aquela pílula que está disponível, está à venda. E alguns estão usando, já foi testado. Então essa parte, o que você vê nos filmes, muitas vezes, geralmente está em andamento nos laboratórios. Mas agora o que temos que perceber é, se você correr ao contrário, deveria estar na igreja. Ninguém mais tem conexão com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é melhor, acredite ou não, do que a mente de Steve Jobs. Incomparável. Melhor do que a mente de Bill Gates, é melhor do que a quantidade desses caras que agora, obviamente, concorde ou discorde, tanto faz, mas Steve Jobs mudou o mundo como ele é. Ele mudou o mundo em um período relativamente curto, ok? E agora todo mundo tem que ter um celular dentro do seu alcance. Ou você começa a entrar em depressão e todo esse tipo de coisa, ansiedade, sabe? Então temos que perceber que essa é uma grande mudança que aconteceu. E nós precisamos perceber que o mundo está tentando fazer o que a igreja é destinada a fazer. Então tudo que eu estou dizendo é que no que nós vamos aprender aqui durante essa semana e até a partir daqui, eu entendo, eu sou extremamente cauteloso sobre o que apresento a você, extremamente cauteloso. Porque na verdade há momentos em que recebo e as pessoas dizem, você pode me dar as referências disso? Eu posso, mas não vou. Por quê? Porque essa é a única coisa boa que essa pessoa disse. E eu não vou te dar a referência porque você vai seguir essa pessoa e se confundir. Você entende o que eu estou dizendo? Então, eu não estou inventando essas coisas. Eu tenho referências, faço pesquisas, entro nessas coisas, mas nem sempre compartilho. Algumas delas sim, mas algumas não, só porque sei onde estão espiritualmente.
ou para onde estão indo. Então, para mim, agora, se você quiser, você pode encontrar. Na maioria das vezes, se você procurar, eu encontrei. Se eu encontrei, você encontra. Eu não tenho acesso a nada que você não tenha. Se você quer muito, você pode ir encontrá-lo, mas eu não vou ajudá-lo a ficar confuso. É simples, amém? Agora, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Observe que o objetivo de nossas armas é derrubar fortalezas. Esse é o primeiro objetivo. Veremos mais em apenas um minuto, mas observe que as armas devem ser usadas no reino da mente. Observe que as armas da nossa guerra não são para derrubar principados, ok? A Bíblia não fala nada sobre nós derrubarmos principados. As pessoas pensam que fortalezas são principados, não são. Fortalezas são tradições de homens, doutrinas erradas, ensinos errados, ideias erradas, atitudes erradas que você construiu, que torna-se uma fortaleza para a palavra de Deus chegar até você. E a razão pela qual não podemos derrubar fortalezas com a carne, principados, podemos derrubar fortalezas porque temos as armas de Deus, mas porque as fortalezas estão em nossa mente, então podemos derrubá-las, porque elas estão conosco. A razão pela qual não podemos derrubar principados é porque não estamos sob principados. Estamos sentados acima dos principados, então você não pode derrubá-los. Tudo que você pode fazer é pisoteá-los, porque eles estão debaixo dos seus pés. Em Hebreus diz que mesmo que vejamos todas as coisas colocadas sob os pés de Jesus, não vemos tudo debaixo de seus pés. Em outras palavras, legalmente já foi declarado, tudo derrotado e tudo está sob seus pés. Mas tudo não está submetido ao ponto de ter voluntariamente sob seus pés. Agora diz que ele está assentado até que seus inimigos sejam colocados por seu escabelo. Certo? Então, até diz em Romanos capítulo 16, verso 20, o último versículo em Romanos: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos seus pés. Ok? Dos seus pés, não de mais ninguém. Você é o corpo de Cristo. Você é os pés, as mãos. Ele é a cabeça, ele é o governador, ele é quem dita a direção, mas todo o trabalho é realizado através de nós. Então, se alguém vai colocar alguma coisa sobre os seus pés, seremos nós que colocaremos as coisas sobre os seus pés. E ele está esperando que façamos, entende? Diz que ele está sentado, então, se ele ainda não voltou, é porque ele ainda está esperando. O que significa que temos trabalhos a fazer. Agora, para fazer isso, você terá que se manifestar como um filho de Deus, assim como ele pisoteou sobre serpentes e escorpiões. Como o Filho de Deus, como ele se manifestou com esse propósito. Por quê? Para destruir as obras do diabo. Amém? Por isso que eu continuo dizendo, vai demorar. Na verdade, tem um pôster em algum lugar, eu ia colocar aqui, e diz que é preciso coragem para se tornar quem você é. Por quê? Porque você tem que passar por barreiras que as pessoas, que a religião e os demônios e todas essas coisas vão tentar colocar. É preciso coragem para cruzar a linha que a religião morta desenhou. Mas o que temos que ter certeza, não existe algo como uma estrada na Bíblia, com uma vala. Sempre há duas, uma muito à esquerda e uma muito à direita. Uma vala de cada lado, certo? Nosso trabalho é ficar no meio da estrada e não entrar em nenhuma vala, certo? Então, qualquer vala nesse caso seria, devemos dar um passo para ir mais longe do que qualquer geração já foi para andar e se manifestar como filhos de Deus, para ser verdadeiramente novas criações, mas também cheias de toda a plenitude de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Você percebe? Tudo que estou dizendo são palavras, são a Escritura. São coisas que devemos andar. Todas essas Escrituras é incrível. Estamos em um ponto no tempo onde todas essas Escrituras estão para se reunir em um ponto e ser realizado em um povo. Certo? Eu estava lendo, na verdade, ontem eles estavam falando sobre o ano do jubileu. Possivelmente seria 2017, 2018, porque o ano deles é meio que a metade do nosso ano. O calendário juliano, quando você olha para isso, se 2017 foi o jubileu judaico, ok? Primeiro, eles não têm certeza de quando realmente foi, eles estão meio que tentando adivinhar, mas eles o reduziram muito bem. Se você for para 2017 e de 2017 você volta 50 anos e 50 anos, e foi isso que eu fiz, eu sentei, peguei minha calculadora e olhei para 2017, então parei 50 anos e parei 50 anos, bati e voltei até o ano 17. E cada um deles teria sido um jubileu. A cada 50 anos teria sido um jubileu. Então, ao olhar para aquela época, há alguns outros cálculos para fazer. Mas esses períodos de tempo, tudo que aconteceu em um ano de jubileu.
a guerra dos 6 dias com Israel, quando eles ganharam de volta Jerusalém, e metade de Jerusalém, por um tempo era metade entre Jordânia e Israel, e tudo isso nós poderíamos voltar todo o caminho de volta. Coisas incríveis, até mesmo todo o caminho de volta para quando Elben entrou em Jerusalém e libertou Jerusalém debaixo dos turcos. Quero dizer, todas essas coisas estão acontecendo durante o jubileu. E a única razão pela qual estou me referindo a isso é porque quando você olha para esse jubileu, algo sempre acontece. E durante esse período de tempo, se esse ainda é o período de jubileu, então há uma grande mudança acontecendo. Nós vimos isso com a criação de Israel sendo reconhecida, por Jerusalém ser reconhecida como a capital de Israel. Isso é muito importante, então podemos começar a ver algumas coisas, devemos esperar ver algumas outras coisas acontecendo ao redor do mundo que seriam periféricas, mas o que quer que esteja acontecendo no mundo natural, também sabemos que deve estar acontecendo no mundo espiritual. Então há restauração ocorrendo, mas também devemos ver que todo esse tempo, todas essas profecias, as escrituras, a escritura que ainda não foi cumprida é uma profecia. Quer diga assim diz o Senhor ou não, ainda é uma profecia. E estamos em uma encruzilhada do tempo em que, se escolhermos ser a geração que cumprirá essas profecias, veremos coisas importantes acontecerem. E a beleza disso é que podemos saber que o Espírito de Deus está por trás disso, nos empurrando nessa direção, trazendo tudo o que Ele tem que trazer para fazer acontecer. Tudo o que Ele está fazendo é esperar que a gente avance. Então eu acredito firmemente que estamos naquele ponto da geração que nós podemos fazer isso. Então tudo o que estamos fazendo, falando, a nova criação, andando como um novo homem, andando como Jesus, cumprindo as Escrituras e ao mesmo tempo andando na plenitude da renovação da mente, porque você não pode fazer essas outras coisas sem a renovação da mente. Portanto, para andarmos totalmente como a nova criação, temos que andar totalmente na verdadeira renovação da mente bíblica, e portanto é sobre esse processo que estamos falando agora, muito rapidamente aqui. Eu quero ler o resto, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então isso está em nossa mente, temos que derrubar essas coisas. Isso lhe dirá aqui, destruindo imaginações. Então nós sabemos que a imaginação é um dos problemas, e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Então qualquer coisa que tente dizer que o que a Bíblia diz não é verdade, não podemos aceitar essa mentalidade, ok? Todo mundo nasceu pecador. Todo mundo precisa ser salvo. Isso não significa que, na maneira que você nasceu, você não foi feito para viver assim. Certo? E de novo, não estou dizendo sim ou não, só estou dizendo se é possível. Que as pessoas digam, bem, eu não posso fazer nada porque eu nasci assim. Minha resposta é sempre a mesma. Sim, eu nasci um pecador também e eu tive que ser salvo também, então seja salvo e você não tem que viver assim. Agora, baseado nesse fato, agora é o seguinte, se eles fizerem estudos e olharem para o cérebro de uma pessoa, eles descobririam e provavelmente diriam, olha, essa pessoa está conectada dessa maneira. Mas essa pessoa não nasceu conectada dessa maneira. Essa pessoa nasceu... Sim, essa pessoa nasceu e por pensar dessa maneira, ela reprograma a si mesma. Ok? Agora, outra maneira de eles serem reconectados é que eles veem as coisas pelas quais eu chamaria de estilo de vida alternativo. Está em todos os filmes que eles... Estão em quase todos os programas de TV. Quando eu digo eles, eu estou falando sobre Hollywood, ok? Para Hollywood mudar seu pensamento, eles têm que começar a trazer isso para que você continue a assistir, e a assistir você realmente reconecta o seu cérebro para se acomodar a isso, ok? E esse é o propósito do porquê eles colocaram isso ali. E agora a razão pela qual os comerciais o usam é porque eles estão tentando angariar negócios, estão tentando se certificar de que não ofenderão ninguém e que atrairão todos os grupos. Então você verá comerciais diferentes do mesmo produto voltado para todos os grupos diferentes, porque eles não se importam com o grupo, eles estão apenas tentando vender um produto. Mas Hollywood está impondo uma agenda, e eles estão fazendo isso de propósito, para fazer você se acostumar com isso, para que você se torne considerado normal, e o que é normal é o que a palavra de Deus diz que é normal. Normal é que tudo se reproduz de acordo com sua espécie, ok? Reproduz, não recruta. Há uma diferença, amém? Agora, mas o fato é que todo mundo
tem ou teve algo de que você precisa se libertar. E o poder de Deus pode libertar qualquer um, amém? Não importa o que seja. E não está mirando nessa pessoa, mirando naquela, mirando nisso. Não, é mundial. Jesus é Salvador para todos. Ele pode libertar qualquer pessoa para trilhar o caminho normal, que é o caminho de Deus. Amém? Ok. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.